Muitas vezes a agência vende para você e você compra da agência sem saber o que ela está te vendendo. Às vezes, nem a própria agência sabe o que ela está vendendo. Eu vou falar agora sobre o tema seguro, mas até para contextualizar vocês devem ter visto na mídia alguns anos passados uma família que estava na Turquia e num voo de balão, esse balão caiu e trouxe uma série de sabores para essa família. Antes de começar esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e até compartilhe com seus amigos, que assim vai chegar uma porção de informações importantes para garantir uma vida segura para você. Estiveram perto do risco de vida, porque o acidente foi feio, as internações hospitalares foram alongadas e a complexidade cirúrgica foi fantástica. E tudo isso tem um custo fabuloso aqui no Brasil, e lá é muito maior. Muito maior. Eles tiveram que enfrentar isso com um seguro insuficiente. E não bastasse isso, membros da família menor tiveram que voltar, tiveram que pagar uma passagem antecipada. E membros da família tiveram que ir mais adulto, voltou criança e foi adulto para tomar conta deles, no dia que tomava conta lá. Foi uma parafernália incrível de gastos que eles não tinham previsão de ir. Depois tiveram alta, mas ainda não podiam viajar por causa da fisioterapia. Ficaram vários dias no hotel se preparando com condição mínima de voo para poder voltar. E mesmo quando voltou em condições muito particulares, com o médico acompanhando. Olha quanto custo. E o seguro deles não tinha suficiência nem de coberturas, nem de valores. Então eles ficaram com uma situação muito difícil. Eu conto isso para ilustrar um pouquinho quando formos falar de cobertura. Veja com atenção que seguro que você precisa. Para não correr o risco do balão, eu vou tentar nesses vídeos te dar um monte de informações importantes para você pensar no seu seguro. Seguro, embora pareça simples, é uma ciência complexa, gente. Ele tem muita complexidade. Se você pegar as operadoras de seguro de saúde do mercado, elas vão elencar para você 30, 40 tipos de coberturas diferentes. E se você comparar coberturas com a mesma nomenclatura, o que ela protege de fato não é igual. As seguradoras do mercado oferecem uma diversidade incrível de cobertura. E embora pareçam iguais, quando você lê o conteúdo, elas podem ser completamente diferente, embora com o mesmo nome. Uma pode ser muito ampla e a outra pode ser muito restrita, então não se pode comparar só vendo o título da cobertura, veja o conteúdo, o que de fato está cobrindo aquilo. E os termos são enganosos às vezes, fique atento nessa leitura. Não bastasse isso, essas descrições confusas, os limites também são definidos, são bastante complexos, tem que saber que limite você vai contratar para cada cobertura. Algumas são importantes, outras mais importantes, mas e limite é uma coisa que você tem que pensar que tem dois tipos de contratação. As empresas de seguros nacionais e as empresas de seguros internacionais. O que difere entre elas? É uma mais fraca? Não. É capacidade, porque as seguradoras internacionais têm um volume de negócios globais muito maior que as nossas brasileiras. E numa disputa no turista estrangeiro, certamente vão preterir a nossa nacional escolher a estrangeira dele. Então, os rios correm para as grandes seguradoras, elas têm volume enorme. E por volume enorme, elas têm menos risco, porque a frequência fica menor. Elas têm uma taxa menor de risco. Então, eles podem oferecer limite muito maior e com preço, às vezes, bem inferior ao que você contrata aqui. Então, as diferenças entre as duas é nos limites e também nos preços. As brasileiras chegam aí em 50, partem de mais ou menos 15 mil dólares e chegam até 250, eu já vi uma de 300, mas é muito raro dispor esse limite. Já se pega as internacionais, já partem de 50 e pode chegar a 5 milhões de dólares. Isso é um negócio interessante de você ver. A turma do balão com 5 milhões de dólares teria troco. Não teria certificado que passou. Agora, o de 15 não pagaria essas contas. Então, você tem que estar muito cuidado com qual é o limite que você vai comprar. E muitas vezes, um limite numa internacional de 500 mil dólares pode ser mais barato do que o preço de uma nacional de 250 mil dólares. Por isso que é bom você comparar as duas e entender exatamente a complexidade da cobertura, o tamanho dos limites e o preço. São valores fundamentais entre nacionais e internacionais. Então, além de analisar essas diversidades de cobertura, comece a entender o país que você vai. Porque há muitas barreiras, não só sanitárias, mas também exigências securitárias. Se você não tiver um seguro adequado às exigências daquele país, você não entra naquele país. Por exemplo, tem o Tratado de Schengen, que é feito pela Europa, que estabelece mínimos de capital. Se o seu seguro é menor que isso, você não vai entrar na Europa. E você não vai saber disso. E talvez a agência vai te vender um seguro não adequado a essas exigências desse país da Europa. Identifica na África, identifica em qualquer continente na Ásia qual a exigência local. O seguro tem que estar amparado por aquelas exigências locais. Como você vê, não é um tema simples, é um tema extremamente complexo. Muitas vezes a agência vende para você e você compra da agência sem saber o que ela está te vendendo. Às vezes, nem a própria agência sabe o que ela está vendendo. Quando uma agência sua te mandar um seguro para você contratar para uma viagem, ok, mas eu vou cotar esse seguro fora. Consulte seu corretor. Talvez algumas agências estão muito bem aparelhadas, tem até corretora própria. Você vai ter inteligência desse lado também. Mas é muito bom nessa hora você validar essas condições
essa amplitude de cobertura, os preços com o seu corretor de confiança. Se ele atende esses anseios internacionais, olha gente, viaja com a agência, segura com o corretor, pense sempre nisso. Cada um no seu quadrado, então você vai ter muito mais eficiência se você estiver negociando com o corretor da sua confiança. Evidentemente que a agência sabe as exigências, ela tem que te passar quais são as exigências de cada país. Não é só isso não, de visto de entrada, de taxa de permanência, de cobertura de doenças graves, quer dizer, alguns países exigem coisas complexas, então isso a gente tem que saber e passar sua cotação com esses dados e você vai levar isso para o seu corretor, as exigências e a cotação que te apresentaram. Certamente que ele vai fazer uma crítica, uma conversa com você e vai dizer, está perfeito, mas está caro, está imperfeito e está barato, então eu tenho melhor que esse para você, aí você vai ter o corretor te assessorando com muita tecnicidade e confiança. Ele estará aqui presente, qualquer acidente que aconteça com você, tua família conhece ele, sabe quem está cuidando disso para você. E daqui ele vai comandar toda a operação em qualquer lugar que você estiver. E aí, amigos, gostaram do filme? Se gostaram, dê um like, compartilhe com a sua comunidade, inscreva-se no canal e aperte o sininho, que assim toda versão nova chega no seu smartphone automaticamente. Muito obrigado!